Dirk Nowitzki, 10-time All-Star, NBA Finals champion. How does that sound? Unbelievable. Whatever you got, just say, it's Giannis Antetokounmpo. Luka Doncic with the full corner on the buzzer. Are you kidding me? The young man, 18 years old, drills it from full court. What is going on? Are you serious? For the last pick of the first round of the NBA draft, America's game, the Portland Trailblazers select Arvydas Sabonis of the Soviet Union. Oh my God! Ginobili! Ginobili! Amigo do Café Belgrado, primeiro episódio da série El Gringo. Essa série foi trabalhada, pensada e muito planejada para que você, amigo, ouvinte do Café Belgrado, seja seduzido pelo conteúdo dela e se torne apoiador do Café Belgrado. E também para agraciar o nosso querido apoiador com mais um conteúdo exclusivo. Essa série, o primeiro episódio, vai aberto para todo mundo e a partir do segundo, essa série segue apenas para apoiadores do Café Belgrado, assim como vencendo o trabalho da série é o Reinado, dedicado a LeBron James. Lucas Nepomuceno, mais uma série, estou empolgado para entrar nessa nova série do Café Belgrado, imagino que você também. Olá Guilherme, olá amigo do Café Belgrado, estou empolgadíssimo. Essa abertura, essa vinheta aí que foi produzida em parceria com o Felipe Ferraz, o hitmaker do Café Belgrado, tá esplendorosa, Guilherme. Então já fica arrepiado só de ouvir, só de pensar em todos esses caras que vão passar aqui por essa série, Manu Ginóbili, Giannis Antetokounmpo, Luka Doncic, tanta fera, Sabonis, meu Deus, é muita fera que a gente vai falar aqui. Essa série tem o melhor nome possível para uma série, El Gringo, e olha, o conteúdo tá caprichado, eu sei que você tem trabalhado incessantemente nisso aí, então só posso dizer aos nossos amigos, apoiem o Café Belgrado, porque você não vai se arrepender, essa série tá demais, Guilherme. E para você apoiar o Café Belgrado é muito simples, R$ 9,00 o menor pacote, R$ 20,00 o maior pacote. Com R$ 9,00 você tem acesso à série El Gringo e à série O Reinado. Com R$ 20,00 você também tem acesso a todo o conteúdo que a gente produzir. E, além disso, o grupo de apoio contra o sono, um grupo sensacional lá no Telegram. Por favor, apoie o Café Belgrado, que, olha, vale a pena. E nós vamos produzir muito conteúdo. São séries novas, elas não vão parar por aqui. Se a gente cumprir a próxima meta lá no Café Belgrado, vem outras 2 séries por aí, o que vai ser o nosso Belgraflix. Então, fique atento e apoie o Café Belgrado para a gente continuar crescendo e tendo que trabalhar muito. Lucas, a série El Gringo chegou a hora, não tem mais espera. E a primeira coisa que nós temos que fazer aqui, Lucas, é explicar para o amigo ouvinte do que se trata a série El Gringo. Porque a gente falou que a gente vai falar dos gringos, mas vai falar como, vai falar de quem. É uma questão que te angustia também, Lucas? Eu passei muitas noites aí, Guilherme, sem conseguir dormir direito, porque você só me dizia o seguinte: espera, né, Popop? Fica peixe, fica tranquilo que essa série tá demais. A gente vai charlar. E aí eu tô pronto pra charlar. Tô charlar pronto em lugares pra falar. sagrados. Tô pronto pra falar sobre os caras, mas simplesmente não sei de quem a gente vai falar, Guilherme. Vai seguir uma ordem cronológica como o Reinado? Não exatamente, Lucas. Na verdade, o primeiro episódio de hoje é uma espécie de primórdios dos gringos da NBA, pelo menos dessa nova fase dos gringos da NBA, que se inicia a partir da década dos anos 80, né? A partir dos anos de 1980. No entanto, Lucas, a nossa ideia aqui não é seguir um caminho cronologicamente organizado, assim como a gente está seguindo lá no Reinado, não. A ideia aqui, Lucas, é um roteiro de vai e vens. Então é um vai e vem. Helicoidal? Eu não conheço esse tipo de conceito físico aí, ou de áreas que não são próprias do meu conhecimento escolar, Lucas, mas eu posso te dizer que é um vai e vem muito louco. Nós vamos começar nos anos 80, mas é possível que o próximo
a ser tratado aqui, a próxima carreira a ser tratada aqui, seja lá dos anos 90, ou até carreiras do tempo presente, por que não? Temos grandes estrangeiros na atualidade da NBA. Lucas, essa é uma série que ela não tem que necessariamente acabar esse ano. Evidentemente que, como as séries de TV, Lucas, a gente precisa do apoio do público para renová-la para o ano que vem. No entanto, até o final da temporada da NBA vai ter El Gringo e a gente vai caminhar aí numa louca trajetória de viagem no tempo, para frente e para trás, conhecendo várias trajetórias. E tem mais, Lucas, tem interatividade também, porque a gente é jovem. Caramba, não estava preparado aí para essa interatividade. Dá para clicar aí agora em algum lugar e falar com a gente? Você pode clicar aí no seu aplicativo para dar um coraçãozinho. Se for o Castbox, o coraçãozinho. Se for o iTunes, 5 estrelas. A gente não sabe quais as outras possibilidades. Parece que no Spotify não tem nada disso, mas você pode ouvir no Spotify e indicar para os seus amigos. Mas a interatividade vai para além disso, Lucas. Olha só, o segundo episódio, só o segundo por enquanto, vai ser decidido pelo povo, Lucas. Pá, pá, pá. Estilo Você Decide, estilo essa nova série do Netflix aí, do Black Mirror. O ouvinte vai decidir para onde nós vamos a partir do segundo episódio. Isso você não estava pronto. Eu estava pronto, Guilherme, por incrível que pareça. A gente discutiu essa ideia antes do podcast, então você não me pegou desprevenido dessa. Apesar de eu estar desprevenido aí para a maioria das coisas do El Gringo, porque são surpresas, meu amigo ouvinte. Mas para esse segundo episódio, o Guilherme separou alguns nomes aí que ele vai jogar como sugestão para os apoiadores, é isso, Guilherme? Exatamente. E depois vai uma votação democrática aberta ao público brasileiro e internacional. Exatamente. Vai funcionar do seguinte modo: os apoiadores vão... Eu tenho uma lista de 8 nomes que já estão pré-roteirizados, digamos assim, 8 nomes. E vou levar esses 8 nomes para os apoiadores do Café Belgrado. Uma vez que esses apoiadores decidam os 4 finalistas, nós vamos decidir numa votação popular lá no Twitter, aberto a todos, qual será o personagem do segundo episódio do Café Belgrado. E veja bem, Lucas, se o personagem que está ali listado não for votado, não significa que ele está fora da série, ele pode aparecer em outros episódios, mas também não significa que eles serão os próximos episódios, entendeu? Caramba, então é melhor garantir o seu preferido. Exatamente. Guilherme, eu posso tirar uma dúvida que vem me angustiando há muito tempo? Claro, Lucas, o meu compromisso é tirar a sua angústia. O Steve Nash, ele está ranqueado aí, ele pode participar do El Gringo? Ele é elegível para essa série? Lucas, temos uma complexidade de conceitos aqui. Legal que você fez essa pergunta. De fato, a gente não combinou, mas essa seria o primeiro ponto que eu traria aqui para discutir. Canadenses, em geral, não são propriamente tratados como El Gringo. Por que eu estou dizendo isso? Porque a presença de canadenses na NBA já é muito antiga. Desde os anos 40, onde sequer a NBA era desenhada como hoje se desenhou, já havia a presença de canadenses. Canadenses sempre, de algum modo, estiveram ao redor da NBA e, no limite, Lucas, hoje nós temos, inclusive, time canadense da NBA, o que configura a presença de uma liga também canadense. Então, sim, rola o hino canadense. Rola o hino canadense, bandeiras canadenses em evento, por exemplo, All-Star Game tem bandeira canadense. Então, os canadenses estão fora, por enquanto, do El Gringo, só que o Steve Nash tem uma peculiaridade, né, Lucas? Plot twist! Você não estava pronto para essa, eu acho. O Steve Nash tem um vínculo aí com a África do Sul, Lucas. Ele é de Joanesburgo. Ele nasceu lá, né? Exatamente. Então, no limite, de repente, tem uma brecha jurídica aí que pode fazer com que ele seja um personagem da série El Gringo. Te deixei feliz agora? Cara, eu vou chorar muito no episódio do Steve Nash. Se ele, de fato, estiver listado nessa série, Lucas. Você sabe que a série El Gringo, ela é cruel com as expectativas. Ela é aquela série que o protagonista, às vezes, pode morrer, tipo Game of Thrones. Caramba, inclusive tem mesmo, né? Casos, infelizmente, aí. Trataremos sobre eles também, Guilherme, porque apesar de terem partido dessa, o legado foi deixado. A gente não pode esquecer vários nomes aí que passaram pela liga, deixaram sua marca e moram nos nossos corações, né? Sem dúvida nenhuma. Agora, Lucas, eu queria contar primeiro, então, já que já avisamos aqui que nós vamos começar nos anos 80, alguns personagens que não serão tratados, mas que, com algumas brechas jurídicas, eventualmente poderiam até ter sido
considerados El Gringos, mas não foram e não serão. Vou te dizer, por exemplo, um nome que eu sei que você tem total carinho. Tá pronto? Tô pronto, Guilherme. Não sabia que teriam tantas brechas jurídicas. Deveria ter trazido aqui um dos apoiadores que é advogado, de repente, aqui para me proteger os meus direitos e do Steve Nash. Mas vamos ver qual nome você está trazendo. Espero que seja algo bem digno para o início dessa série, Guilherme. Olha a responsabilidade. Veja bem, esse é um nome que foi excluído, Lucas. Mas eu tô trazendo como uma espécie de menção honrosa. Tá bom, gostei. Sabe de quem que eu tô falando? Mike D'Antoni. Caramba. Não estava pronto para essa, você não estava pronto. Nem um pouco pronto. Por quê? Porque o Mike D'Antoni, ele de fato nasceu nos Estados Unidos, embora ele tenha descendência, não sei qual que é o termo mais adequado, italiana. E, inclusive, Lucas, defendeu a seleção da Itália em competições internacionais, jogou por anos do basquete italiano. Ele poderia, eventualmente, ser considerado. Jogou 4 temporadas da NBA, de 73 a 77. No entanto, acabamos por descartar o Mike D'Antoni dessa história, embora seja uma história interessante, Lucas. O que tem de interessante nela? Ou não pode contar porque não é o gringo? Não, o interessante de trazer o Mike D'Antoni, que é um personagem que a maior parte das pessoas sequer imagina que é um El Gringo. Mas sim, ele tem aí algumas características que poderia enquadrá-lo nessa estirpe aí, Lucas. Não me abalou, Guilherme. Pode tirar o Mike D'Antoni, não me afeta. Outro personagem que é bastante conhecido do público e que eventualmente poderia encaixar nesse conceito, mas que a gente também deu uma recortada aqui, Lucas, é o Dominique Wilkins. Caramba! O Dominique Wilkins, de onde ele veio? Ele é nascido na França, só que de pais americanos. E ele vai para os Estados Unidos muito cedo e lá fica, e lá defende a seleção dos Estados Unidos, inclusive, né? Então ele não é exatamente um El Gringo, mas nasceu na França. Então se ele quiser, por exemplo, entrar na justiça e reivindicar o estatuto de gringo para virar personagem de algum momento futuro, poderia até ganhar essa causa se o juiz fosse simpático à americano. Causa. Ou simpático à sua causa. Outro nome similar a esse é um cara que acho que ele já foi mais conhecido, é o Kiki Van Der Weghe. Lembra dele? Foi GM do Nuggets, teve uma carreira legal também na NBA. Ele é um cara que nasceu na Alemanha, no caso ainda Alemanha Oriental, né, quando ele nasceu. O pai dele era canadense, só que ele também vai para os Estados Unidos cedo e segue uma outra trajetória. Acabou sendo descartado também, Lucas. Muita gente que a gente... E o Tim Duncan? Aí que tá. O Tim Duncan é um caso complexo que nós também por hora descartamos, porque o Tim Duncan, o que acontece? Ele é das Ilhas Virgens Britânicas, que são uma nação muito próxima dos Estados Unidos em cultura, em linguagem e tudo mais. E o Duncan muito cedo também vai jogar nos Estados Unidos. A gente sabe aquela história da piscina dele, que a piscina onde ele nadava lá nas Ilhas Virgens, que acaba sendo prejudicada, e ele vai para os Estados Unidos jogar NCAA. Até aí, vamos dizer assim, é um cara que já tinha uma idade madura e foi jogar na NCAA. O problema, Lucas, é que ele se naturaliza americano e chega... Se naturaliza não, né? Ganha a cidadania americana e chega a jogar a Olimpíada pelos Estados Unidos. Eu fico desconfortável eu de acho chamar que a um cara assim de Olimpíada gringo. é eliminatória, né? Pois é. Jogou a Olimpíada pelos Estados Unidos. Agora, para deixar esse pessoal que gosta muito do Duncan, que gostaria que a gente falasse do Duncan mais tranquilo, eu recomendo, sabe o que, Guilherme? O quê? Ouvir o episódio do Basquete Retrô, aqui mesmo nesse feed do Café Belgrado. Temos apenas 2 episódios do Basquete Retrô, que foi feito em parceria com o João Lima, mas são especialíssimos. Um sobre o Jason Kidd e um sobre o Tim Duncan. Então você procure aí, amigo ouvinte, que vai ter toda a história do Tim Duncan num episódio maravilhoso, feito a 3 vozes. Ô Lucas, a grande questão do El Gringo é que existem muitas áreas cinzentas, né? Por exemplo, como que nós vamos tratar aqui o Michael Thompson? Sabe quem que é o Michael Thompson? É o pai do Klay Thompson? Exatamente, teve uma carreira bem legal na NBA. Ele é, na verdade, bahamense, e ele se considera um cara de Bahamas mesmo. Inclusive o Klay Thompson costuma dizer que tem raízes bahamenses. No entanto, é um cara que muito cedo também foi para Miami, lá se estabeleceu e aí cria a carreira na NBA, né? Então, Lucas, são muitas áreas cinzentas. Citei apenas algumas, poderia citar outras tantas ao longo dessa trajetória aqui, que será essa primeira temporada de El Gringo, e aí dependendo da aceitação popular, do apoio, das estatísticas, de tudo mais, de repente a gente até renova. A gente não vai começar por eles, nós vamos começar por, digamos, gringos
inquestionavelmente gringos. Eu posso fazer só um pequeno parêntese aqui, Guilherme, para falar de quem eu tô muito ansioso para que chegue no episódio dele? Pode falar, Lucas. Tem alguém que além do Steve Nash? É um novato gringo, maravilhoso, bonito, que todos amam. Isaac Bonga. Lógico, eu tô falando de DeAndre Ayton. Mal posso esperar pra gente falar aqui horas e horas sobre esse garoto. Ele também é bahaменse, né, Lucas? É mais um aí, jogador formado em Bahamas. Tem o Buddy Hield também. Dei um elástico mental em você agora, hein, Guilherme? Pois é. Pensou que eu tava falando do seu querido. Na verdade eu não achei porque eu senti um tom de humor no começo da fala. Por isso que eu até sugeri o Isaac Bonga, que é um alemão aí também, muito belo. Você me conhece demais. Exatamente, Lucas. Agora, Lucas, nós podemos sinalizar alguns dos nomes antes de começar propriamente. A gente vai começar nos anos 80, mas alguns dos nomes que virão por aí inquestionavelmente ou nessa ou em temporadas futuras. Alguns já foram listados na própria vinheta de abertura. Você já falou, Sabonis, Ginobili, quem mais a gente falou? Doncic, Giannis Antetokounmpo, Jokic, que está jogando muito. Os caras dos anos 90, Petrovic, uma história trágica que você já também fez menção. Tony Kukoc jogando o time do Michael Jordan. Vladivac, Peja Stojakovic, né? Dois caras que estão trabalhando juntos hoje. Pode ser, quem sabe, né? Tem o Rolando, Pipoca, alguns jogadores brasileiros tipo Marquinhos, Baby, Fabrício Melo, vários personagens aí que não brilharam na NBA, mas podem ser boas histórias sim. O El Gringo é aberto para todos. Mas, no geral, eu imagino que as pessoas querem saber os grandes nomes, as grandes histórias. Então, o Dirk Nowitzki, que é um personagem que foi MVP, é considerado por muitos o melhor estrangeiro da história da NBA. É um dos poucos aposentados que continuou jogando também, né? De tão bom que ele é, né? Os irmãos Gasol, que, cara, é um caso seríssimo. Outros espanhóis, como Ricky Rubio, Juan Carlos Navarro, Raul Lopes, quem se lembra do Raul Lopes? José Calderón, que é outro que aposentou e segue jogando, o que demonstra aí o belo talento de jogador que ele é. Mas, Lucas, chegou a hora de começar. Essa pausa dramática é pra começar com mais ênfase? Era pra você falar, vamos lá, uma coisa assim. Vamos lá, Guilherme. Vamos lá então, Lucas, que nós vamos começar em 1984. São 3 motivos pelos quais eu decidi começar por esse ano, Lucas. O primeiro... Um é porque eu nasci. Nós dois nascemos nesse ano. Então é um ano importantíssimo aí para a história do Café Belgrado, pelo menos. Sem esse ano não haveria Café Belgrado. É um ano chave para o Café Belgrado. Exatamente. Além disso, Lucas, 84 é um draft épico. Todo mundo sabe que é considerado um dos maiores, se não o maior draft de todos os tempos. Costumam compará-lo àquele draft que a gente fez uma cobertura lá no segundo episódio do El Gringo, que tinha LeBron, do Wade, Bosh. Do Reinado. Eu fico muito confuso, Lucas, são muitas séries. Muitas séries maravilhosas. Exatamente. Então, Lucas, esse draft de 84 é épico por vários motivos. O primeiro deles, eu imagino que você não tem a menor dúvida de que eu estou falando. Claro, Michael Jordan. Michael Jordan, terceira escolha desse draft. Outra questão interessante desse draft, Lucas, é que a primeira escolha é um gringo, que pouca gente vai discordar que é um gringo, apesar de ter vinculado sua carreira aos Estados Unidos, que é o Hakeem Olajuwon. Lamentavelmente, não falamos dele até agora, com quase 20 minutos de podcast. Mas ele tem algumas complexidades aí também naquela questão de ter jogado pelos Estados Unidos, né, Lucas? Isso aí... Você sabe que dá uma complicada na trajetória do El Gringo. Ele jogou Olimpíada, né, pelos Estados Unidos de 96, foi medalha de ouro lá no Dream Team 2, e você até disse que jogou Olimpíada, você tira do El Gringo. E aí a questão do Hakeem vai ter que ficar aí pro STF, Lucas, porque... mas aí você eliminou o Mike D'Antoni e não eliminou o Hakeem? Exatamente. Né? Complicado. Exatamente. Então, o Hakeem Olajuwon não é o motivo pelo qual nós começamos nesse draft, viu, Lucas? Nós não vamos falar hoje de Hakeem Olajuwon. Tem mais gringo aí nesse draft? Cara, esse draft tem gringos que você sequer é capaz de imaginar. Esse draft, para quem não se lembra ou se não sabe ainda, de repente pulou aí essa parte na aula de NBA, é o draft que tinha personagens, vários Hall da Fama, além do Hakeem Olajuwon, Michael Jordan. Nós estamos falando do draft que deu ao mundo Charles Barkley, John Stockton, né? Um cara que marcou a época, aí, um dos maiores
os líderes de assistência e roubos, né, na história da NBA. Eu não sei agora como é que estão os recordes mais, que tá uma grande confusão agora. O pessoal tá quebrando todos os recordes, mas enfim. Ele é o líder disparado em assistências. Agora, Lucas, tem uma grande questão nesse draft, que tem um outro Hall da Fama que também foi escolhido nesse draft e que será, polemicamente e passível de discussão, o primeiro El Gringo da série El Gringo. Solta a vinheta! Oscar Schmidt. Pá, pá, pá. Esse bom que a gente faz um... que é, Lu? É uma referência aí, um abraço para minha filha Ana Clarice, de 3 anos, que ela assiste muito Backyardigans, Guilherme. E aí tem um episódio que são os agentes secretos, e o Pablo, sempre que acontece algo inusitado nesse episódio, ele manda um pam, 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 que é de suspense. E também tem um momento de falha que é... Mas não vai aparecer esse momento de falha aqui no Café Belgrado. Agora, Guilherme, sobre esse draft aí, sobre o Oscar Schmidt, tem uma coisa para falar. Você fez um grande suspense, mas a gente já anunciou que esse El Gringo é sobre o Oscar, então não entendi essa parte. Porque na verdade a gente trabalha assim com um nível de elástico mental que às vezes nem mesmo a gente entende. Então isso fica um pouco confuso mesmo. Lucas, Oscar Schmidt é o primeiro El Gringo a ser tratado aqui e, curiosamente, é um El Gringo que não jogou na NBA. Você acha que vale? Eu acho que ele jogou, cara. Eu vi um documentário recente aí da estreia dele na NBA. Não, aquilo lá foi lamentável. Nós não compactuamos com esse tipo de história. A gente não acha que seja assim que funciona. Mas eu vou explicar, Lucas. Não é só patriotada, não. O Oscar Schmidt, ele tem uma presença simbólica nisso que nós estamos falando aqui, porque ele marca uma nova época que a NBA experimenta a partir de 1984. Esse draft é lendário por vários motivos, e inclusive mencionamos aqui, mas tem um outro motivo que é meio obscuro nesse draft, que muitas vezes as pessoas não prestam atenção. Mas, na verdade, a escolha do Oscar ela significava mais do que simplesmente buscar uma escolha exótica para completar o seu draft. E eu vou explicar isso daqui a pouquinho. Antes, Lucas, eu devo dizer que o Oscar não foi o primeiro gringo escolhido no draft. O Oscar, na verdade, ele é uma expressão de um tipo de escolha que vai se tornar mais ou menos regra e que se mantém até hoje, que é buscar nos melhores talentos europeus peças que você vai conseguir trazer e contribuir para o seu time mediante a leitura dos elencos disponíveis. O Oscar também foi escolhido porque é um personagem conhecido de todo brasileiro e que disseminou uma ideia de que ele não teria jogado na NBA por conta de sua necessidade de vínculo amador. Na época, quem jogava na NBA não poderia jogar competições FIBA. A gente vai apresentar um pouco melhor essa história, tentar situar o que tem de fato, que tem um pouco de floreio nesse processo, mas eu acho que é um personagem grande o suficiente para justificar o início dessa série. Você está pronto para essa jornada aí? Você quer falar um pouco sobre essa escolha? Me emociona muito, Guilherme, a gente falar sobre o primeiro El Gringo e ele ser brasileiro, inusitadamente não ter jogado na NBA, o que mostra o tamanho da ousadia que a gente é capaz de fazer aqui nesse podcast. Fiquei ansioso, né? Porque a gente já havia conversado sobre a possibilidade de fazer um episódio sobre o Oscar. E quando você disse que queria fazer o primeiro episódio sobre o Oscar, que é justamente aberto ao público para a gente poder também contar um pouco a história desse grande brasileiro, né? Um dos maiores atletas de basquete do Brasil de todos os tempos, que é controverso até hoje, né? Tem também os seus detratores, mas ao mesmo tempo é o nome que a gente liga ao basquete, né? As pessoas que não acompanham muito o basquete falam, tem o Oscar, né? Então o Oscar se tornou um pouco uma figura mítica dentro do esporte brasileiro, dentro do basquete brasileiro, e é engraçado que ele é draftado antes mesmo do seu grande feito em terras americanas, né, Guilherme? Exatamente, né? Vamos dizer assim que o grande público conheceu o Oscar nos Estados Unidos a partir de 87, num Pan-Americano, e isso aí que nós estamos falando acontece 3 anos antes. Agora, Lucas, uma coisa que é importante colocar de partida já para diferenciar o Oscar de outros gringos é que, primeiro, ele não é um gringo oriundo do sistema universitário estadunidense. Você sabe melhor do que ninguém, sofre por isso, inclusive,
os americanos têm um negócio com a NCAA que eles fecham com a NCAA independente do que está acontecendo no resto do mundo. Imagina, se hoje ainda é assim, imagina como era em 1984, Lucas. No geral, os principais jogadores, mesmo os estrangeiros que chegavam à Liga Profissional Americana, vinham de universidades, como é o caso da primeira escolha desse draft. Quem fazia, então, esse trabalho de scout, digamos assim, de busca por talentos internacionais, eram as universidades. Eram elas que mandavam olheiros a lugares obscuros e... Sabe aqueles filmes que o cara vai pro sul do Sudão e encontra um gigante? Tem algumas histórias assim. Era geralmente ligado a projetos da NCAA. Por quê? Porque os Estados Unidos, a NBA esperava. Se o cara fosse bem na NCAA, trazia para jogar profissionalmente 4 anos depois, quase nunca antes. Então, a ideia de que você vá buscar um jogador que não estava na NCAA era, digamos assim, no mínimo exótica. E por isso que o Oscar ele se pontua também como digamos, um ponto de partida para essa nova NBA do aberta aos gringos, como nós vamos tratar a partir de agora. Agora, Lucas, antes de eu entrar para frente na história do Oscar, tem 2 histórias que eu queria compartilhar com você que eu acho que valem a pena ser contadas. A primeira delas faz menção a um personagem que eu imagino que boa parte dos fãs de NBA sequer ouviram falar, Lucas. Boa parte, você está sendo bem generoso, Guilherme. Você acha que a ampla maioria? Eu acho que é 95% ou mais. Então, quando em 1984 o Oscar Schmidt é escolhido, não é a primeira vez que alguém escolheu um jogador estrangeiro sem qualquer vínculo com alguma instituição formadora dos Estados Unidos num draft. Para você ter uma ideia, Lucas, 1 ano antes, o San Diego Clippers, sabia que o Clippers era de San Diego? O San Diego Clippers já havia agitado o cenário do draft com a escolha, sabe de quem? Não sei não. Manute Ball. Conhece ele? Ah, se era dele que você estava falando, então retiro o que eu disse, Guilherme. Manute Ball, quinta escolha escolha de 5º round. Outra coisa que é importante explicar para as pessoas é que nessa época os drafts tinham muitos rounds, 10. Então você imagina o seguinte, no geral o time gastava sua primeira escolha com alguém que ia entrar na rotação, provavelmente titular. Primeira escolha, eu digo, primeira escolha de primeiro round. E no segundo round, o cara batalhava para entrar ali no banco, alguma coisa assim. Do terceiro round em diante, era raríssimo que algum jogador completasse o time. E do 4 para trás, aí era exotismo. O Manute Ball, Lucas, foi escolhido com a escolha de 5º round. Somando todas as escolhas daquela noite, foi a escolha 97. O que aconteceu? O Manute Ball, ele era um sudanês, 2,31 m. O filho dele, inclusive, o Bol Bol, hoje é um prospect aí para o próximo draft. Lesionou-se, infelizmente, então acabou já a sua carreira universitária, já se declarou para o draft, então acabou a carreira dele em Oregon. O Manute Ball, ele tinha 2,31 m e foi descoberto no Sudão absolutamente por acaso. Havia um técnico lá e ele viu esse cara gigantesco jogando, ficou impressionadíssimo, né? E falou assim, cara, o que é isso, né? E acabou convidando para que ele fosse para a NCAA. Mas o que acontece? Ele não é considerado elegível em 83. Então ele não vai para a NCAA e nem é considerado elegível para a NBA. Por isso, ele não é propriamente... a sua escolha não vale. Ele volta, digamos, para a fila e volta a ser escolhido aí sim no draft de 85 e tem uma bela carreira na NBA. Você tem alguma coisa para falar aí do Manute Ball antes de eu passar para uma outra historinha antes de entrar no Oscar? Então, você me deu um elástico mental aí, porque eu imaginei que você ia começar com outra historinha, mas sobre o Manute Ball tem coisas interessantes pra gente falar sim, Guilherme. Primeiro, infelizmente, ele já faleceu, né, em 2010, e dizem que com 47 anos, pelo menos é o que a certidão de nascimento dele falava. Agora, recentemente, né, depois já dele falecer, o cara que trouxe o Manute Ball para os Estados Unidos falou que ele que deu a data de nascimento do Manute Ball, porque simplesmente ninguém sabia qual era a idade real dele. O Manute Ball não sabia, as pessoas que conheciam o Manute Ball não sabiam, então ele decidiu colocar o Manute Ball lá com a idade que ele achou que seria atrativa para a NCAA, que seria atrativa para a NBA, e acabou favorecendo aí o rapaz que jogou
por 10 anos na liga, e faleceu em 2010 com 47 anos, mas dizem, Guilherme, que ele pode ter jogado até mesmo por volta dos 50 anos de idade na NBA, lá na década de 90. Caramba. Então é uma história bem diferente do Manute-Bol, né? Porque a gente tem alguns casos aí de gato dentro da NBA, de jogadores que têm uma idade, mas que não que é um drible, né? Um drible da vaca aí no sistema, mas no caso do Manute-Bol é um drible na boiada inteira, né? Ninguém sabe a idade dele, o próprio Manute-Bol também não sabe, ele que veio de uma tribo, Guilherme, então ele passou por coisas bem marcantes na infância, né? Teve que arrancar dentes, teve que fazer uma espécie de marca na cabeça, né? Aquelas histórias que o faca. Embiid brinca, o Ball passou por todas. Passou por todas, exatamente. E se torna um cara não só folclórico pela idade, mas também produtivo na NBA, né? Ele tem alguns recordes da época, tem fotos incríveis, né, dele com o Spud Webb, que era o mais baixo da NBA, ele o mais alto, então até hoje essas fotos aí circulam. Mas ele é um personagem muito conhecido por todo mundo, realmente. Não é nada como esse outro que você vai falar se você não me der um outro elástico mental agora. Não, agora eu vou pro próximo. Esse episódio não é sobre o Manute-Bol, eventualmente ele pode pintar em alguma temporada, ou até nessa mesmo, mas esse episódio nós estamos mencionando o Manute-Bol porque ele foi um dos casos de que a NBA foi buscar, sem estar vinculado à NCAA, em 83, digamos assim, ainda antes da escolha do Oscar que nós estamos contando aqui. A história dele não vale, porque parece que o problema foi a inscrição fora do prazo. E ele teria sido escrito um pouco depois, e aí não configurou, eles acabaram encontrando o modo dele ser escrito depois. Em 85, finalmente ele entra na NBA e faz, de fato, uma bela trajetória, uma carreira longa, ele é bastante conhecido. Agora, tem outro nome que essa história eu acho maravilhosa. É uma história que envolve o grande time do momento, né, Lucas? Do momento que eu digo agora, né, do nosso tempo, o Golden State Warriors. E envolve uma comunidade de basquete que agora vai vir forte aí, porque tem um cara dessa nacionalidade que tá brilhando muito na NCAA, mas até hoje não fez grande coisa no basquete. Estou falando, Lucas, do que o Golden State Warriors fez, olha só, Lucas, no draft de 1981, no 8º round, a escolha 171. Caramba, que pegadinha. Yasutaka Okayama. Já ouviu falar dele? Eu já ouvi falar, Guilherme, porque você me falou dele e aí eu fui ler alguma coisa sobre esse cara, mas até lá eu jamais tinha ouvido falar do Nashimura aí que você tá trazendo. Yasutaka Okayama, um pivô japonês de 2,33 m. Caramba. Lucas, ele é a maior altura já draftada da história da NBA. Até hoje não pintou alguém maior que ele. E esse cara tem uma história muito louca, porque é o seguinte, ele era, na verdade, lutador de judô lá no Japão, é um esporte muito popular no Japão, não sei se você já ficou sabendo, o Japão lá, o pessoal lá gosta muito de judô. E lá no Japão, Lucas, ele foi visto por um técnico americano, um técnico até importante lá dos Estados Unidos, que chegou a treinar a seleção. Ele foi descoberto lá no Japão e indicado para jogar, primeiro foi indicado para jogar na NCAA. Só que o que aconteceu? Ele chegou lá, inclusive era em Portland, e o pessoal fez alguns exames nele e viu que ele tinha um problema de gigantismo. Que é um problema. Precisava de exame, Guilherme? É um problema sério, assim. Na época, Lucas, inclusive, ele tinha só 2,8 m, tá? Ele não tinha 2,33 m, não. Ele cresceu depois disso. Era um problema de uma glândula que fazia ele crescer descontroladamente, né? Só que ele falou que nunca sequer tinha ouvido falar desse tipo de doença, que foram os médicos lá da universidade americana que contaram para ele. Ele voltou para o Japão, tratou dessa doença, se curou e começou a jogar lá no circuito japonês. Lucas, ele jogava, lá no circuito japonês, no time que chama uma liga industrial, sabe essa campeonato de firma? E ele talvez fosse um pouco maior do que os demais, Guilherme. Imagine que a altura do japonês não é exatamente alta, não é, a média da altura japonesa não é exatamente alta. Ele jogava no time que chamava Sumitomo Metal Industries. É uma empresa que, inclusive, até esses poucos anos atrás existia, agora se fundiu com uma outra grande indústria. Fica a informação empresarial também. Só que o que acontece? O Golden State gasta essa escolha 171
porque um técnico falou pra ele o seguinte, cara, eu conheço um cara, ele é grandão, mas ele não é só grandão, não. Ele sabe passar a bola bem, imagina, ele sabia passar a bola bem, Lucas. Eu tô falando de um momento de pivôzão, gente. O negócio não é Jokic, é pivôzão grossão. Ele sabe passar a bola bem, ele consegue encontrar os companheiros, ele lê bem o jogo, ele não é um cara imbecilzão, não. E aí convenceram o Warriors a gastar essa escolha e meio que esperar pra ver se ele vinha. O time lá não liberou ele, Lucas, o Sumitomo Metal Industries. Uma potência do campeonato industrial. Você vê aí fazendo um jogo duro, fazer inveja aí pro torcedor corintiano, que não pode dar uma proposta que o Andrés vende, Lucas. E você vê aí que nessa época o Sumitomo segurava aí os seus talentos, inclusive com competição de NBA. O nosso craque Okayama, ele não tinha muita... digamos assim, ele sabia que sua possibilidade não ia ser tão grande também. Ele sentiu, quando foi falar com os americanos, que não rolava aquele interesse e acabou deixando pra lá. E acabou com essa história. A questão é que ele continua, ele tá vivo hoje. Todo mundo lá no Japão adora entrevistar ele, porque ele foi o cara que foi escolhido pelo Golden State Warriors, imagina. E imagino que o ano que vem, quando o Hashimura será draftado, certamente será, e provavelmente na lottery, essa história vai vir à tona, Lucas, porque ele foi o primeiro japonês draftado e... Poxa, eu acho uma história particularmente interessante, ainda que também não tenha vingado como... você sabe, né? Como um jogador. Agora, uma última informação antes de entrar propriamente no Oscar. Você sabia que o Oscar não foi o primeiro brasileiro a ser draftado pela NBA? Eu sabia, Guilherme, mas eu tenho informação ainda do Yakusaka Okayama. Fala aí do Marco. Pode falar. Ele até hoje é o único jogador draftado pela NBA que tem segundo dan, faixa preta, segundo dan em judô. É sério isso? É sério, o cara é uma fera do judô. E aquele como é que chama? Aquele que lutava MMA lá, o James Johnson, ele não tem essa parada, não? Pô, mas MMA não é judô, Guilherme, pelo amor de Deus, né? Não vamos zangar aqui os amantes da arte milenar da luta. Tá bom. É porque eu não sabia quem é que ia ficar zangado, se era o que gosta de judô ou do MMA. Você deu um grande elástico mental aí, né? Lucas, o primeiro brasileiro a ser draftado foi o Marquinhos Abdala. O Marquinhos Abdala, ele foi draftado em 1976. E claro que poderia ser uma boa história pelo gringo, porque ele foi escolhido e, enfim, foi um grande jogador brasileiro. Uma trajetória lindíssima, né? Jogou no Sírio, medalhas no Mundial da Iugoslávia, das Filipinas, foi campeão pan-americano. É uma trajetória, um dos melhores jogadores brasileiros de todos os tempos. Só não vamos contar propriamente a sua história, primeiro, porque a gente acha que a história do Oscar é mais interessante como cenário. É um momento em que a NBA... A diferença é a seguinte, o Marquinhos ele estava na NCAA, ele era uma estrela lá da Universidade de Pepperdine, que fica na Califórnia, e foi draftado também numa escolha muito alta, né, lá para trás. Isso não prejudica, é uma história muito bonita, realmente. Só que a gente eu acho, que o Oscar é um personagem mais relevante por conta de ser esse momento, e agora a gente já começa a contar a história dele, em que a NBA olha para a Europa não tentando propriamente buscar só alguém muito grande, que nunca foi encontrado e tal. Eles olharam a oportunidade de gastar uma escolha alta e trazer algum tipo de jogador que contribuísse para que o time pudesse vencer. E o grande, digamos, arquiteto dessa ousadia aí era o scout internacional da equipe na época. O nome dele, Lucas, é Al Menendez. O Al Menendez, ele era diretor de scout e recrutamento do New Jersey Nets. O Nets, talvez os jovens não lembrem mais, mas ele era de New Jersey, não era de Brooklyn. A mudança para o Brooklyn é bem recente. O Al Menendez, ele era um cara que estava acompanhando o que a NBA estava fazendo nos últimos anos. Ele começou a perceber que olheiros da NBA estavam atentos para o que estava acontecendo na África e teve a seguinte ideia: e se em vez de eu ficar buscando esses talentos de física gigantesco, porque eu não vou até a Europa e consigo trazer jogadores adultos já, prontos, que eu possa colocar em quadra amanhã e ajudar meu time imediatamente. Claro que nós temos que tomar cuidado aqui, nós não estamos falando de uma época que tinha scout em todos os cantos, rede de scout. Como é que era o scout que esse cara fazia, Lucas? Ele ligava pro companheiro dele, que era técnico na Europa, e falou o seguinte:
quem que é o melhor chutador que tem aí na Europa? Meu time tá precisando de um chutador. E o cara respondeu, Oscar Schmidt. Quando fala de Oscar, você lembra de chute, né, Lucas? Sim, o Oscar, nessa época aí, Guilherme, ele não era nenhum garoto, né? Como os jogadores hoje são draftados, né? Hoje em dia existe um limite de idade para o jogador ser draftado. Nessa época, Guilherme, como é que funcionava? Então, é interessante isso, porque o Oscar, ele não era propriamente um garoto, mas também não era um idoso, digamos assim. Ele era um jogador que estava começando a despontar na Europa, aquele ano especificamente de 84, tinha sido um ano importante para ele. O Oscar, vamos contar essa história que é interessante, Lucas. Dá sempre um passinho atrás que é interessante. O Oscar, ele é um personagem que, para quem é fã do basquete de hoje, é muito difícil lidar, porque de fato ele tem uma consciência de si mesmo um pouco superlativa. Gostei da maneira que você falou aí, beleza. Pode ser ou não? É um cara de difícil trato, que aumenta um pouco os feitos, que não dá espaço para os outros. Então é um cara que a personalidade não me agrada, não. Mas, de fato, como jogador, era um negócio de louco. E ele, nessa época, ele tinha 26 anos, já era conhecido do basquete internacional. Pelo menos há uns 6 anos ele já estava mais ou menos no radar. Você lembra que, se você mapear mais ou menos, quando ele tinha 20 anos, teve aquele Mundial das Filipinas, daquela bola heróica do Marcel. O Oscar, naquele ano, ele tinha só 20 anos e meteu 20 pontos de média no Mundial. E logo depois, um ano depois, em 79, ele foi um dos principais jogadores daquele Mundial vencido pelo Sírio no Brasil. Até poucos anos atrás, o único título mundial de clubes brasileiro, até que o seu Flamengo, Lucas, venceu lá o Maccabi Tel Aviv e se tornou o segundo brasileiro campeão mundial. Um abraço para o José Neto, nosso camarada técnico que estava no Japão, agora está voltando aí para o Brasil. Um forte abraço. E esse título do Sírio colocou o Oscar, digamos, no radar. Nessa época, eles enfrentaram um time iugoslavo, o grande time do Iugoslávia na época, que era o Bosna de Sarajevo. E aquele time era um time curioso, assim, porque ele tinha o grande jogador do contexto ali iugoslavo, que era o Delibazic, e eles tinham um técnico, que era o Bogdan Tanjevic, que ele chegou lá na Europa e ficou impressionadíssimo com o Oscar por um seguinte motivo. Ele falou assim, cara, eu conheci um menino lá no Brasil que ele chorava e fazia cesta. Chorava e fazia cesta. O Tanjevic ficou... Essa história é interessante, porque ele ficou muito impressionado com o Oscar. Durante o jogo, o que aconteceu? O Sírio começou a perder de muito e o Oscar começou a chorar, cara, em quadra. E ele chorava e pedia a bola pra ele e começou a matar. Cara, assim, se é um negócio de hoje, com TV, tá, a gente ia ficar enlouquecido com a cena do que foi aquele jogo. Tem bastante vídeo dessa época ainda. Ele tinha uma imensa capacidade de pontuar. E essa imensa capacidade de pontuar acabou fazendo com que o Tanjevic se impressionasse com ele, uma garra impressionante. De fato, era um jogador defensivamente patético, não conseguiria brilhar em grandes níveis, mas ofensivamente ele era maravilhoso. Ele era... Imagina o seguinte, Lucas, era um jogador muito alto, né? O Oscar, ele tem 2,5 metros, mais ou menos, e, cara... que sai o arremesso muito certeiro. Imagina um cara de 2,5 metros, que jogava de 3 e que arremessava de todos os jeitos. De uma época que pouca gente matava a bola de 3. Imagina. Era um negócio de louco mesmo. Isso impressionou todo mundo, né? Impressionou a todos que acompanhavam o que estava acontecendo com esse tipo de jogador. Aí o que acontece? O Tanjevic é convidado pelo Caserta a guiar um novo projeto. Que projeto que eu tô falando? Nessa época, Lucas, a NBA era... É bom você explicar o que é o Caserta. Vou explicar. Primeiro, né? Nessa época, a NBA era a grande liga do mundo. Claro, sempre foi e continuará sendo. No entanto... Achei que ia ter um plot twist. A segunda grande liga do mundo era a Liga Italiana. A Liga Italiana era mais ou menos o que é a Liga ACB hoje na Europa. Só que aí não tem muito comparativo, porque a Euroliga hoje funciona meio como uma liga de clubes, com jogos toda semana. Na época era um campeonatinho menor, mas com fase de grupos, tal. Então é diferente a comparação. A Liga Italiana era a grande liga onde você tinha a possibilidade de jogar. E o Tanjevic é contratado por essa
para essa equipe de Caserta. Caserta é o nome da cidade, o time era o nome do patrocinador, era o Indesit Caserta. E eles chamam o técnico bósnio e diz o seguinte para ele, Iugoslavo, né? E diz o seguinte para ele: você tem direito aí a trazer 2 estrangeiros. E ele imediatamente lembra do menino brasileiro que matava a bola de tudo e chorava. A questão é a seguinte, Lucas, isso aí o nosso amigo João Lima faz uma festa com isso. O Caserta, de fato, era um time da 2ª divisão italiana. Só que assim, vamos ponderar algumas coisas. O Caserta era um projeto que estava começando para ser forte. No primeiro ano, o Oscar já sobe. E assim, cara, era uma época muito louca. Só tinha 2 estrangeiros por time, cara. Então você estar no lugar desse, gastando vaga de estrangeiro, era muita coisa. Mas era muito mesmo. Não tinha comunidade europeia, Lucas. Então, sérvio também era estrangeiro, entendeu? Americano, que era o que todo mundo queria. Inclusive, nessa época, o Mike D'Antoni chegou a ser MVP lá, sabia? Como um grande jogador da Liga Italiana. Você vai trazer gente dos Estados Unidos? Era um negócio assim. Então, você ser um brasileiro, e o Oscar tinha tanta moral que ele ainda levou o Marcel para lá. Então, você conseguir ser um cara relevante nessa liga, ele já sobe para a primeira. E como jogador da primeira, ele vai bem. Agora, o time dele, de fato, não é grande. O Oscar não tem grandes conquistas de clubes, a não ser essas do Sírio, ou os títulos nacionais. Ele chega a ganhar uma Copa, se não me engano, na Itália, mas é uma coisa bem precária mesmo. A carreira dele de clubes é muito bem sucedida em pontuação, um jogador que jogava muito para ele, e não tão boa com relação a títulos, coisas assim. De fato, sem muita oportunidade de ganhar. Nunca jogou num Real Madrid, num Olympiacos, né? Num CSKA, Panathinaikos. Era um outro estilo, vamos dizer assim. Ok. O Al Menendez, voltamos para a NBA, liga para o técnico amigo dele e diz assim: quem que é o melhor chutador que você tem aí? E aí o técnico dele fala: cara, tem um brasileiro que joga na Itália que é uma máquina, velho. O cara é cabuloso, o cara mata tudo. Tá. Me fala mais uns 2 nomes aí. Aí ele citou ainda um francês, que é o Hervé de Busson, que também é considerado. Lá na França, esse cara. Caramba, gostei. Repete o nome dele, que bem rebuscado. Hervé de Busson, que é um cara. Saiu diferente assim. Você gostou? Eu fiquei meio constrangido. Que é um cara que é considerado lá pelos franceses, de fato, também um precursor, ainda que ele também não tenha conseguido emplacar. Mas assim, Lucas, abria-se uma possibilidade. Agora, vamos colocar os pontos nos devidos lugares, que a gente está tendo esse cuidado, né, de mostrar bem o contexto. A questão é a seguinte, Lucas. O New Jersey Nets, na época, era um time muito interessante. Era um time que vinha bem, teve a 6ª melhor campanha do leste, havia promovido lá uma grande... um upset. Upset, sabe o que fala? Quando você elimina um favorito. Quando você... A zebra, né? Foi um upset. Isso, tinha sido uma grande zebra no draft, desculpa, no ano anterior. Então, no playoff do ano anterior. Então era um time que, assim, que tinha um potencial de desenvolvimento que vinha bem. Sabia que tinha ao seu redor talento suficiente para continuar. É que se eu falar nomes aqui, fica aparecendo os caras que você nunca ouviu falar. E fica parecendo assim: nossa, duvido que o Oscar não jogava aí. Cara, mas é complicado. Assim, o time aquele ano, eles eliminaram. Só para situar o nosso ouvinte, porque de repente o nosso ouvinte é jovem, né? Ou você é um idoso, mas de repente não. O idoso às vezes é esquecido, Guilherme. Mas assim, eles eliminaram naquele ano, Lucas, o Philadelphia 76ers, que era o atual campeão da NBA, e que tinha quem? Pode falar que esse aí até o idoso vai lembrar. Tinha no seu elenco nada mais, nada menos do que Julius Erving, o Dr. J, e Moses Malone. Então assim, não era um time qualquer, era um time que era forte o suficiente para ser campeão. Cometeu uma ousadia desse tipo aí. O time foi eliminado logo depois, mas era um elenco bem interessante, assim, um elenco que mesclava alguns talentos que já estavam há algum tempo na liga. Por exemplo, o Otis Beardson, que é um cara que teve uma carreira interessante, Daryl Dawkins, o Buck Williams, cara, que era uma aposta do time, super jovem, chegou matando na NBA, 15 pontos, 12 rebotes. O Michael Ray Richardson, que foi o grande nome daquele playoff, cara, ele destruiu o Philadelphia, era um negócio de louco. Se você procurar no YouTube, você vai ver o que ele fez. Era um negócio sinistro, assim.
Então, o time do Nets não era pouca coisa. O Nets tinha ali na posição o Albert King, que também não era uma superestrela, mas era um jogador muito sóbrio, 15 pontos por jogo. Então, eu estou dizendo tudo isso para dizer, o Nets pegou o Oscar para ver o que ia dar. Não é que eles Não foi uma escolha assim, tô já gastando minhas fichas nesse cara. Não foi. Outro exemplo para isso, Lucas, é o número da escolha que ele saiu, né? Foi a escolha 131 do sexto round. Então, assim, se o Nets de fato tivesse um projeto pro Oscar, eles teriam escolhido no primeiro round, no segundo round. Não foi isso que eles fizeram. Eles escolheram, inclusive, antes deles, outros jogadores que eles julgavam mais capazes. Então, eu estou dizendo isso para dizer assim, a carreira, a gente tem que mostrar os dois lados, né, Lucas? O Oscar era muito brilhante, muito craque mesmo. Tinha lá seus defeitos como jogador, mas as qualidades saltavam aos olhos. No entanto, não é como se ele rejeitou o Nets. Acho que a gente precisa colocar isso aqui, Lucas. Ele chegou a viajar para lá, né? Então, ele foi para os Estados Unidos. E eu acho que aqui também cabe contar uma outra história. Lucas, explica aí para o nosso amigo ouvinte o que é o cap. Então, nesse ano que o Oscar chega ao draft, né, que ele é escolhido, na verdade, ele já poderia ter sido escolhido antes, porque ele tinha 26 anos nessa época. Mas nesse ano que ele é escolhido, 84, é um ano de uma grande mudança na NBA, porque até lá as equipes podiam dar qualquer salário para qualquer jogador e ter times com muita disparidade salarial. Quem tivesse mais dinheiro para investir, provavelmente pagaria os melhores jogadores e eles ficariam mais seduzidos a jogar por aquela equipe. 84, a NBA fala, opa, isso aí dá uma possibilidade de haver um desequilíbrio muito grande. E também os salários dos caras estão aumentando muito rápido. A gente não está conseguindo tanta receita assim para pagar esses caras e ter um lucro como a gente quer. Então a NBA vai lá e institui o salary cap, que é o limite da folha salarial que aquele time pode ter. E nesse ano de 84 foi estabelecido o valor e alguns times já estavam acima daquele valor. Então os times que estavam acima daquele valor só poderiam oferecer um salário para novos jogadores via draft, e esse salário de novos jogadores via draft tinha ainda que ser de até $75 mil. E não era mensal não, tá, gente? É $75 anuais. É uma grana boa ainda, mas bem aquém dos salários que eram negociados para a época. Então, por isso, Guilherme, posso contar uma história aqui do Charles Barkley? Pode, só queria lembrar, Lucas, você lembra aí qual que era o teto o geral? Qual que foi? Era abaixo de 4 milhões. Eu achei que é 3,6 milhões. Quanto que é hoje, Lucas? Hoje está um pouco acima disso aí, Guilherme. Está 109. 109 milhões por ano. Então, nessa época, claro que a correção monetária não é a mais adequada, mas só para ter um parâmetro assim, né? 3,6 milhões de dólares por ano era o limite que, somados todos os salários da equipe, o elenco podia ter. Se, por acaso, tivesse nesse limite, não poderia pagar. Pode continuar, Lucas. Então, o salário dos jogadores novatos que fossem escolhidos por essas equipes, dessas equipes que já estavam acima daquele limite, que foi arbitrário, tá, gente? Não vamos fazer uma média aqui, não. Eles escolheram lá um número que acharam que seria bom para a equipe dar lucro ainda, para os seus donos, estabeleceu. Algumas equipes ficaram fora, como o New Jersey Nets, que acabou escolhendo o Oscar. Outras equipes, mesmo com escolhas boas, também estavam nesse limite, né? Então, tem um caso muito curioso que o Charles Barkley conta, que é o seguinte: ele sabia que ele era o favorito para o Philadelphia escolher, para ser escolhido pelo Philadelphia na 5ª escolha. Só que qual o problema? Ele era muito bom, o Charles Barkley, ele já destruía todo mundo na faculdade, né? Ele já era muito bom, acima cara, demais. Sinistro. Então ele pensava, poxa, se eu for escolhido pelo Philadelphia, que é como que está parecendo que vai acontecer, eu só vou poder receber tanto, só vou poder receber $75 mil. Não vai ser legal isso aí para mim. Então, o que eu posso fazer para não ser escolhido pelo Philadelphia? Essa história ele conta, tá? Então a gente conhece já, como é o Charles Barkley, tem reverente dele. Eu vou admitir, para o meu bem-estar, Guilherme, que seja verdadeira essa história, porque ela é Charles maravilhosa. Barkley que já pintou aqui nesse podcast na abertura, gritando Manu Ginóbili. E ele sempre irreverente, né? Ele fala o seguinte: na período anterior ao draft,
Eu fiz de tudo para não ser escolhido pelo Philadelphia. Então, o que eu fiz? Num dia só, eu ingeri por volta de 4.000 calorias, 3.300 e tantas calorias, para ficar gordão, para fazer com que o Philadelphia não tivesse essa vontade de me draftar, né? Então, eles iam ver aquele cara obeso muito boa essa história, e falar, não, acho que é melhor eu pegar fulano. Não funcionou. Charles Barkley, mesmo gordão, foi escolhido pelo Philadelphia, e aí ele conta, puta merda, no final fiquei gordão e pobre, não adiantou de nada. Talvez aí uma maneira do Charles Barkley usar de maneira divertida a seu favor o fato dele ter passado praticamente a carreira inteira acima do peso, culpando sim o fato de não querer ser pobre, de não querer ter sido escolhido pelo Philadelphia, mas claro que não fez muita diferença. Charles Barkley ao longo da carreira conseguiu seu espaço, conseguiu sua grana e é um dos grandes nomes. Não vai estar nessa série aqui por um pequeno detalhe de não ser gringo, né? Exatamente. Para você ter uma ideia, Lucas, se ele fosse escolhido no primeiro round, era 75 mil por ano, né? O quanto que ele podia. E se fosse a partir do segundo, 65 mil por ano, né? Então, vamos dizer assim... de fato, os padrões de salários, na medida em que vocês implementam o cap, o teto, acabam impondo escolhas. Além dessa equipe do Philadelphia, que estava tão comprometida que fez o Barkley fazer isso aí, como o Lucas disse, o Nets também estava com esse problema. Ou seja, se ele conseguisse convencer, por exemplo, os jogadores escolhidos no segundo round para trás a enfileirar a sua equipe, ele só poderia oferecer no limite 65 mil dólares ano. E aqui já nasce uma complicação, Lucas, porque esse salário era abaixo do que a Europa estava pagando naquele momento. Entendeu o que eu estou falando ou não? Entendi. Seria uma escolha, tanto do jogador como da equipe, né? Teria que fazer sacrifícios. Exatamente. Então, o Oscar, ele chega aí disputar uma Summer League. Ninguém sabe muito bem o que aconteceu, porque nessa época não tinha transmissão de nada, né? A Summer League... Imagina, até esses tempos atrás a Summer League era bizarríssima, você imagina como era antes. A questão é o seguinte, o Oscar nunca fechou com o Nets, e ficou muito essa questão de como teria sido, principalmente pelo que vem depois, né? O Petrovic, por exemplo, que foi um rival do Oscar na Europa, e rival... A gente tem que ponderar, porque o Petrovic me parece que era mais jogador assim, na Europa já, e estava em times melhores também. Mas enfim, foi um rival, chegaram a rivalizar em bons momentos. Na NBA ele não penou, ele não chegou brilhando imediatamente, teve que cavar seu espaço, mas acabou encontrando. Então sempre fica aquela questão, mas isso aí foi uma década depois, né? Foi muito tempo depois. E fica sempre, como teria sido se eventualmente o Oscar tivesse jogado na NBA. Ele costuma dizer que seria um All-Star, e mais que isso, né? Ele já falou frases bem... Eu nem vou colocar aqui porque parece que a gente está brincando, mas bem impactantes sobre o que teria sido ele. Eu trago para discussão o seguinte, era um craque de fato, e craque sabe jogar. Mas o Nets de fato também vinha numa série muito boa, com jogadores com carreira muito sólida que jogavam dos dois lados da quadra, num projeto que estava em crescimento. Mal comparando, Lucas, ele era mais ou menos o que foi o Oklahoma City Thunder, uns 4, 5 anos atrás, que tinha uma série de jovens, mal comparando porque não tinha um Kevin Durant ali, mas tinha uma série de jovens muito bons, brilhando, assim, jogando muito, inclusive All-Star, crescendo junto e começando a incomodar gigantes, uma coisa assim, sabe? Acho que 5 anos é pouco, né? Acho que teria que ter voltado uns 8 anos atrás, mais ou menos. Então era um time que não daria para chegar e jogar de imediato. Agora, em geral, o que a gente pode dizer dessa trajetória do Oscar, assim, de fato, ele teria que abrir mão de jogar pela seleção, e era uma coisa que ele estava envolvido. Essa história costumou ficar mais forte com o tempo. Na época, o Oscar falou de outras questões que incomodavam, não só ele, mas outros jogadores europeus também. Alguns anos depois, ele dá uma entrevista para uma revista americana que ele até comenta. O pessoal fala, mas você não vai? Logo depois do PAN, né, que ele impressiona todo mundo, você não vai para a NBA? Olha o que você faz aqui, você jogou muito contra os gringos. Ele falou assim, eu vou lá fazer o quê? Os gringos lá não jogam, fica no banco, não ganha bola, é ignorado. Então tinha vários elementos para além simplesmente
da questão da pátria, essas coisas que sempre muito glorificado. Chama muita atenção, né? Mas assim, tinha essa questão salarial, o Oscar teria que fazer concessões para jogar na NBA, teria essa questão de não jogar pela seleção e teria que conquistar um espaço que talvez ele não conquistasse. Vamos falar o português claro aqui. A gente está falando de um momento em que nem Petrovic chegou arrepiando. O Petrovic teve que ser trocado para jogar. O Petrovic passa boa parte da carreira chateado porque não conseguiu seu espaço. Então, digamos assim, minha análise sobre isso não existe si na história e não tenho a menor ideia do que aconteceria. Eu não vou aqui duvidar de um talento igual o Oscar, Lucas, porque o cara era sinistro mesmo. Mas eu também... E era também uma época que a NBA era muito rápida, né, Guilherme? Era ainda mais rápida do que hoje. As posses iam e vinham assim, com velocidade incrível, e ele, de fato, sempre teve uma grande capacidade de pontuar, né? E a NBA foi focar no arremesso de 3 pontos anos depois, né? Nessa época aí, poucos jogadores eram realmente prolíficos arremessadores de 3 pontos. Então o Oscar poderia sim trazer algo que a NBA talvez não tivesse tão acostumado, né? A bola, o forte dele, o mais forte dele, ser uma bola que não era tão usada. Então ele poderia não ser um especialista ou de repente poderia trazer alguma coisa, alguma novidade aí para o jogo da NBA alguns anos antes. O se não existe, como você disse, mas a gente tem todo o direito aqui de especular, né, Guilherme? Exatamente. E aí, agora eu faço o outro lado também, Lucas, para dar um elástico mental no nosso ouvinte. Já é o terceiro lado? Eu pensei que só tinha 2 lados. Lucas, você não sabe como é que é o movimento do elástico? Você vai de novo. A grande questão tem assim, quando eu estava preparando para esse podcast, eu fui buscar alguns lances dessa época e aí eu parei a me imaginar Oscar Schmidt marcando Dr. J, Lucas, e não foi uma boa imagem que eu... Eu tô imaginando o seguinte, era um time que tinha acabado de eliminar o Dr. J. Era um ano que o Michael Jordan estava entrando na NBA. O grande ídolo do Oscar sempre foi o Larry Bird. O Larry Bird conseguia jogar meio lentamente, mas, cara, adoro o Oscar, mas é outra coisa, vamos falar. O Oscar, quando jogou contra jogadores de NBA em Olimpíadas, cara, ele ia muito bem. Lembra aquela questão do Pippen ter sido destacado para marcar e o Oscar se virou, assim, não sofreu como se fosse, né? Imagina num jogo em que ele não seria a grande arma, seria um cara que teria outros companheiros juntos. Então eu não gosto de descartar, mas também não gosto de especular muito glorificando porque o cara é brasileiro. Eu acho que é um personagem muito legal pra gente conversar sobre isso. E ele acaba abrindo as portas, ainda que não por conta do seu trabalho, mas por conta desse olhar que o Nets teve para outros times mais adiante começaram a olhar o que estava acontecendo no velho continente. A gente tem ali, logo na sequência, o draft que leva o Sabonis para a NBA. É um momento bem curioso, né? Porque o Sabonis era da União Soviética ainda. Quando o David Stern, esse trecho inclusive está na abertura nossa, quando o David Stern vai fazer chamar o Sabonis, ele fala assim, um jogo americano draftando um soviético, ele dá ele fala assim, o time, um jogo americano, draft da União Soviética, ávida Sabonis. Sabonis não vai nos anos 80, só vai nos anos 90, já com o joelhão. Infelizmente, né, cara? É outro IC maravilhoso. Essa série aqui vai ter muitos ICs, né, Lucas? Mas eu acho que a ideia de começar o El Gringo falando de um brasileiro que não jogou na NBA é um grande plot twist, mas que também que ajuda a mapear um pouco o que vai acontecer para limpar o caminho para que outros gringos possam finalmente aí sim mostrar todo o seu potencial. Gostou, Lucas? Adorei, Guilherme. O Oscar, ele faz sua carreira toda fora da NBA, né? Tem números belíssimos até hoje. Tem aquele jogo pelo Flamengo que ele comemora que passou fazendo mais pontos do que o Kareem Abdul-Jabbar, né? Então ele sempre manteve o olho lá no basquete americano, apesar de não ter tido oportunidade de jogar por lá. Aliás, de não ter acontecido, né, o fato dele jogar por lá profissionalmente, que depois ele joga ainda, Guilherme, mesmo que você não goste, ele faz a sua estreia, que eu vi no documentário. Ele tem toda a sua carreira. Amigos, o Lucas tá falando daquele jogo de festa. Você fica falando isso aí, as pessoas vão procurar, Lucas. As pessoas às vezes te levam a sério. O Lucas jogo da celebridade.
Ele contra o Justin Bieber, o Lucas tá falando. Mas rolou, que eu vi no Sport TV, teve um documentário maravilhoso. Na ESPN, não é? Acho que era na ESPN. Tu mesmo elástico mental da TV agora, Guilherme. E ele mata as 2 bolas que ele recebe, não tem isso? E reclama que recebeu pouca bola depois. Ele se sente prejudicado ali naquele momento pela escolha tática do seu treinador. Imagina aí se fosse durante os anos aquele esquenta-banco. Eu acho o seguinte, Guilherme, não dá pra gente lamentar muito não, a história do Oscar foi bonita, conquistou coisas importantes pela seleção, sim, trouxe um certo olhar ele ocupa um lugar muito importante no basquete brasileiro. Não é o maior jogador de basquete do Brasil, acho que na opinião de muita gente, né? Porque a gente tem grandes campeões mundiais, mas sim é um jogador marcante que é lembrado por todo mundo, né? Se você falar Oscar do basquete, todo mundo sabe quem é. Então ele é sim um jogador que a gente deve comemorar a sua história, sua trajetória. Não adianta ficar. Um abraço aí pro João Lima, que já passou aqui, já foi perene nesse podcast. Agora tem outro que é o 48 Minutos, mas ele com orgulho defende a bandeira anti-Oscar aqui no Brasil. E eu falo para ele ser um pouco menos rancoroso com o Oscar já tá com uma certa idade, né? Essa hora aí a gente tem que agradecer e ver o de positivo que ele fez. Lucas, eu gostei aí do jeito que você construiu, e assim nós encerramos o primeiro episódio do El Gringo, esperando que tenhamos atendido as expectativas criadas, que eu sei que não foram poucas, já sinalizando os próximos episódios. Fique atento aí nas redes sociais, fique atento também no seu próprio agregador, se puder avaliar. E você sabe, né? Se você não assinar o Café Belgrado no cafébelgrado.com.br, você vai ficar sem várias outras histórias como essas que nós contamos aqui. Porque, Lucas, o exotismo da NBA não para num japonês que jogava num time de indústria ou num sudanês de 2,30 m, não. Vai muito além disso aí, viu? Guilherme, eu quero terminar esse episódio de hoje falando de uma frase de Al Menendez, o personagem que você trouxe, diretor de scout e recrutamento do Nets, que ele falou o seguinte sobre o Oscar, que é o personagem central do episódio de hoje. Me disseram que Schmidt, que jogou na Itália no passado, é o melhor chutador da Europa. E depois de vê-lo matar 17 bolas seguidas no treino esses dias, estou convencido que você não consegue ensinar uma pessoa a chutar como ele chuta. Falou besteira, né, Guilherme? Porque hoje todo mundo mete 17 seguidas, mas mostra, sim, o tamanho que era o gatilho do Oscar para ela.